Que seja esse o meu e o seu desejo, de que que Ele venha habitar em nossos corações até que Ele venha. É uma alegria e um desafio estar aqui em cima. Mas antes de mais nada, boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida hoje e sempre. Aleluia. Eu recebi essa incumbência dificultosa, mas honrosa, de trazer a palavra nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus tem colocado em meu coração. Heitor, tem como projetar para a gente aí? Eu sei que faz tempo que nós não temos, né, uma chuva, mas eu gostaria de falar sobre o guarda-chuva de Deus. Passa próximo para mim. Esse aí é o disco 4 Estações do Legião Urbana, né, que foi lançado no dia 26 de outubro de 1989. É um disco secular, né, muito conhecido para quem tem mais de 40, e me traz muitas recordações, me traz o tempo que eu cantava no mundo, quando eu tinha banda lá, tinha meu cabelo comprido, né, às vezes não, mas fez parte do meu passado. E eu gostaria de falar sobre uma música em especial que foi lançada nesse disco. O próximo, por favor. Essa música chama-se Pais e Filhos. Ela conta uma história que tem uma temática a ver com o que nós estamos vendo nesta campanha. Pastor, você não poderia colocar uma outra música? Posso, sim, poderia. Mas por que eu coloquei essa música secular diante dos irmãos? Porque tem muita música secular que fala aos nossos corações muito mais além do que aquelas que se dizem evangélicas. Quer um exemplo? Os pentecostais que me perdoem, mas se eu cantasse aqui, e se falar mal do pastor, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. Que teologia eu tenho nessa música? Os pentecostais que me perdoem, tá? Os que gostam dessa música, os que gostam desse tipo de linguajar, tá? Por isso que nós prezamos pela palavra do Senhor, nós prezamos pela leitura da palavra, pela meditação na palavra. E quando Deus fala conosco, é através daqui. Uma vez eu vi um meme, foi essa semana, o irmão chegou assim para o pastor: pastor, eu quero que Deus fale comigo. Ele falou assim: então leia a Bíblia. Falei: mas eu quero ouvir a Deus. Falei: então leia a Bíblia em voz alta. Né? Mas muitas músicas, né, que a gente fala que secular, elas falam muito profunda, tem uma história por trás, ela tem uma síntese em que nós muitas vezes não percebemos. Por exemplo, como eu disse, essa música fala sobre duas coisas: fala sobre um suicídio e fala sobre atritos entre pais e filhos, no ambiente familiar. Tanto que ele colocou numa nota, vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né? É sobre uma menina que tem problemas com os pais, ela se jogou da janela do quinto andar e não existe amanhã. Ou seja, só existe hoje. Por isso que a palavra do Senhor diz: basta a cada dia o seu mal, né? E ele não aguenta ouvir essa música, né? Fala das pessoas não aguentava ouvir essa música, as pessoas pedirem essa música nos shows, porque justamente essa menina que se jogou da janela do quinto andar era a prima dele, que se jogou há 9 anos antes desse lançamento. Ela serviu como uma inspiração. E eu gostaria de explanar um pouquinho essa música. Essa música ela funciona como um jogral. Próximo, Heitor, por favor.
né? Esse que está em negrito praticamente seria um povo falando sobre, né, sobre o ocorrido, né? Hoje nós vivemos numa sociedade em que tudo é corrido, tudo é por dinheiro, tudo é por poder e por ganância. Então, você consegue, né, o status de cobre seriam bens materiais, né, uma boa casa, e assim, e a gente acaba perdendo os nossos entes queridos dentro de casa, como a música diz, né, como ele disse, a menina se jogou do quinto andar, provavelmente porque houve negligência. Aí essa parte dorme agora, seriam os pais falando, dorme agora, é só o vento lá fora, por causa de medo. Depois tem uma parte da criança, dos filhos, né? Muitas vezes, quem nunca passou por isso? Quero colo, vou fugir de casa. As crianças, quando a gente era criança, queria dormir junto com os pais, falava dos medos, dos pesadelos, falava do horário que ia voltar para casa. Muita gente, principalmente quem era católico, queria ter nome de santo no filho, né, porque achando que aquilo seria uma obra divina, uma obra de salvação. E assim vai. Essa música, ela discorre, né, falando sobre esses conflitos, essas nuances, esses acontecimentos que aconteceram, podem estar acontecendo ou vão acontecer em nosso meio, né? Por isso que ele fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O amar é hoje, o fazer o bem é hoje, né? Quantos de nós não tivemos a oportunidade de despedir de um ente querido no leito de morte, como eu tive esse desprazer, né? No meu caso ainda foram duas pessoas, um pastor muito querido, pastor Durvil Rocha Ferro, e eu ficava, eu tenho que mandar mensagem, eu tenho que ligar, passou um tempo, ele veio a óbito. De igual forma minha mãe, eu preciso ir ver minha mãe. Aí meu filho falou, eu perguntei onde você vai, falou, vou lá para Poá. Falei, então eu vou na semana que vem. Aí na semana que vem, minha mãe foi internada, um mês depois ela veio a falecer. Então é preciso amar hoje. Nós temos que amar hoje. Temos que abraçar hoje, pedir perdão hoje. Hoje tem que ser o dia do Senhor em nossas vidas, né? E assim discorre a música. Mas eu quero convidá-los agora a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, verso 21 a 23. Eu vou ler na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Praticamente é quase igual ao que o Heitor pode projetar aqui, que é a NVT, se eu não me engano, Nova Versão Transformadora. Mas qualquer outra versão que você tenha na Bíblia, você que está presente, você que está em casa, a síntese é a mesma. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Êxodo 12, 21. Moisés mandou chamar a todos os líderes do povo e disse: escolha carneiros ou cabritos e os matem para todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e molhem no sangue que estiver na bacia, passem nos batentes dos lados e de cima das portas das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Senhor Deus e Pai amado, queremos te engrandecer e te louvar, porque
porque mais uma vez estamos na tua presença, mais uma vez estamos aqui reunidos como família. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos abençoado. Queremos te engrandecer nessa noite. Que o Senhor nos ajude a esvaziar de nós, para que sejamos cheios do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados, cura as nossas feridas interiores, e que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, nos glorifique e nos sustente, até que o Senhor venha, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse episódio que nós acabamos de ler refere-se à comemoração da primeira Páscoa. A Páscoa, que vem do hebraico Pesach, que quer dizer passagem, ela nos mostra o quanto aquele povo oprimido, aquele povo angustiado, estava pronto para sair daquele cativeiro. De igual forma, nós, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas, nós saímos de um lamaçal de pecado, de calabouços que nos prendiam com correntes, em coisas que praticamente nos levariam para o inferno. Pastor, não pode falar inferno em cima do púlpito? Pode. A Bíblia fala muito mais de inferno. E era onde nós estávamos condenados a ir. E é justamente com essas situações as quais nós vemos hoje em dia, nós estamos vivenciando, nós estamos esquecendo de Deus com essa correria toda que a gente está tendo, com essa indiferença em que nós estamos vivendo, até mesmo dentro das nossas casas. Há tempo de corrigir, ainda há tempo de corrigir. E nós vemos nessa passagem que Moisés instrui o povo a matar um cordeiro, a pegar o sangue na bacia, com uma esponja, passar nos umbrais da porta, umbrais, ou seja, nos batentes da porta, para mostrar que aquele sangue era o selo com Deus, era uma aliança com Deus, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Fazendo isso, uma analogia com o sangue vertido na cruz, para a remissão dos nossos pecados. E quando o anjo da morte chegasse àquele lugar onde tinha os umbrais, os batentes da porta, coberto com sangue, o anjo retiraria a mão e ia para outro lugar. Quando foi instituído esse mandamento para que todos fossem salvos, era justamente sobre uma proteção ao qual eu e você devemos estar. Pega o slide para mim, o próximo, o Heitor. Esse aí. Nós temos aqui uma série de guarda-chuvas. Nós, quando somos filhos, como somos filhos, tá? Mesmo que os nossos pais estejam já com o Senhor, nós devemos ter a hombridade de amar os nossos pais e honrar os nossos pais. Por que amar e honrar? É um mandamento com promessa. É um mandamento que nós temos para que nós tenhamos a vida prolongada na terra. Amar e obedecer.
No caso de quem já não tem mais o pai, cabe-lhe apenas amar e honrar. Esposa, você que é esposa, em relação ao filho, você conforta, ensina e nutre. O confortar é justamente quando a criança tem aquelas crises de pesadelo, tem as crises de angústia, tem crises de ansiedade. Criança tem ansiedade, pastor? Hoje em dia tem. Infelizmente, hoje em dia tem. Ensinar, né? Se nós olharmos pela cultura judaica, a mãe era responsável por instruir os filhos. Ela estava a instrução de linguagem, até mesmo de contas, e o pai, quando chegava, ele instruía também, reforçava aquilo que a mãe falava e ainda aplicava as leis e os ensinamentos da Torá. E o nutrir, né? É o que a gente faz. Dar comida para ele, sustentá-lo, nutrir sonhos. Por que não nutrir sonhos? Eu lembro que meu filho, ele queria fazer mecânica. Falei, boa, é uma ótima você fazer mecânica. Só que eu aconselho você fazer uma elétrica antes de fazer mecânica. Não, mas eu vou fazer. Eu falei, beleza, então vamos lá. Vamos canalizar essa força que você tem, essa vontade que você tem. Vamos lá, né? A Ellen praticamente pagou o curso, pagou a van para ele ir estudar, né? E eu no apoio, mas ela nutriu o sonho dele. É isso que você quer? Vai, vamos nutrir. E é essa a função da esposa. Do marido, proteger a família, liderar a família e prover. Proteger, missão do homem. Macho alfa, é nós aqui. Proteção. Devemos sim proteger nossa família. Dos ataques daqueles que procuram o nosso mal, dos ataques de Satanás contra a nossa família. É o que nós fizemos aqui hoje. Nós oramos pela nossa família, oramos juntamente uns com os outros, fortalecendo aqueles que estão fracos. A nossa família deve ser protegida. E a missão do varão, missão do homem, está ali, protegendo, abençoando, orando, intercedendo, instruindo, exortando. Liderar a família. Não vou dizer que tem mulheres que têm um tino maior para administração, para condução do lar. Lembrando que a última palavra é do homem, né? Tá bom, bem é. Mas é o que acontece. Geralmente a mulher dá as ideias, as sugestões, mas o marido é quem vai arcar depois, né? E também prover a família. Não vou dizer que mulher não precisa trabalhar. Não, a minha, se ganhasse mais do que eu podia ficar em casa. Mas isso não acontece. Eu faço votos, viu? Recebe em nome de Jesus. Mas hoje vivemos numa sociedade em que exige, não exige, ela provoca a mulher a trabalhar fora. Essa história de mulher minha não trabalha fora, cara, cai por terra. Hoje cai por terra. Porque para você manter um mulherão, você tem que ter dinheiro. Se você não tem o dinheiro, a mulher vai ter que trabalhar também, para se sustentar e ajudar nós, homens, nas tarefas de casa. E aí o que acontece? Quando a gente está debaixo de um guarda-chuva,
Qual que é a missão do guarda-chuva? Proteger. Quando o filho começa a ser rebelde e sai debaixo do guarda-chuva de casa, o que acontece com o filho? Quebra a cara, né? Quebra a cara. Nós falamos sobre, muitas vezes, no texto lá de Gênesis, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Gente, uma coisa aqui, submissão não quer dizer escravidão. Submissão não é escravidão. Simples assim. É uma missão paralela à do homem. Como eu disse, a mulher conforta, ensina e nutre. O homem também vai confortar, vai ensinar e vai nutrir. Só que quem está mais próximo, quem que a gente procurava quando dava algum BO? Mãe. Quando eu não achava a mãe, chegava, pai, cadê a mãe? Não era assim? Pois é. Aí, o movimento feminista diz assim, a Bíblia está totalmente fora. O negócio é o feminismo, vamos queimar os sutiãs, como teve lá em 1960. E aí o que acontece? O lar desaba. O lar desaba. Porque saiu do eixo, saiu debaixo de uma proteção. E o marido, por estar numa posição um pouquinho mais acima, não pode chegar e falar, não, eu sou o dono da verdade. Porque não existe. Isso cai por terra. Pode se sustentar por algum tempo, mas isso cai por terra. Mas pastor, é o que eu disse, já não tenho os pais. Tudo bem, você não tem mais os pais, mas a missão de amá-los continua. Beleza? Esposa, você mulher, meu marido faleceu, eu não tenho mais em quem me amparar. Ok? Você não tem mais essa cobertura. Você, se tem filhos ainda, vai ter que assumir a sua posição e a posição do marido. Infelizmente. E hoje muitas pessoas, muitas mulheres estão fazendo isso, né? Muitas mulheres estão fazendo isso. É demérito? De jeito nenhum. De forma alguma. Há muitas mulheres que são muito mais guerreiras do que nós homens. Nós vemos aqui na terça-feira, toda terça-feira, a Zane mandando em oração. A maioria das vezes que vem é só mulher. Não porque elas não têm nada para fazer, é porque elas vêm cumprir uma missão que é muito mais importante, que era onde nós também, homens, deveríamos estar. Mas você não é obrigado, principalmente se você tem um compromisso. Você tem que prover a família. E há muitos homens também que ficaram viúvos, não tem mais uma ajudadora, mas ainda tem filhos, vai ter que assumir a dela também. Agora, em todas estas situações, em todas elas, sendo eu filho, sendo esposa, sendo marido, eu devo estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Devo estar debaixo do guarda-chuva de Deus. Porque se eu saio debaixo dele, vem uma enxurrada, vem uma tempestade. Com o guarda-chuva, garante que eu não vou ser atingido pelas águas. Garante ou não?
Nem sempre. Nem sempre. Mas a maior proteção, a maioria das vezes, eu vou estar bem protegido. E cada família aqui é um guarda-chuva. Próximo. Olha aqui. Se nós fôssemos realmente, literalmente, guarda-chuvas, nós estaríamos assim, ó, protegendo uns aos outros, com o Senhor protegendo as nossas vidas. Que todo tempo estejamos debaixo da proteção do Senhor. Lembrando que, no texto que nós lemos, houve uma ordem, houve um comando ao qual o povo de Israel acatou para que não viesse a perecer. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes uma depressão é um peso, a tristeza é um peso, a correria do dia a dia é um peso. Mas no momento em que estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, podem vir tempestades, podem vir poças, podem vir uma enxurradinha, aquela que corre pelo meio fio da calçada. Vai atingir a gente? Vai. Mas debaixo do guarda-chuva de Deus estaremos muito mais protegidos do que vulneráveis. Vamos colocar de pé. Eu creio que vocês fazem isso. Eu todo dia estou indo trabalhar, eu ando 15 ou 20 minutos a pé para chegar num ponto. Não porque o ônibus não passe perto de casa, mas é porque eu escolhi me preparar, dar uma enxugada, né? Faço essas caminhadas e vou orando, Senhor, colocando o meu coração, abençoando a minha esposa, abençoando meus filhos, abençoando os meus irmãos, meus cunhados, meus sobrinhos, meus sogros, meus tios, meus primos, a igreja. Porque, felizmente, vocês também fazem parte da minha família. Felizmente, vocês são os meus irmãos em Cristo. Deus fala: oremos uns pelos outros, levemos os fardos uns dos outros, ajudemos mutuamente. Você está com o coração pesado? Coloque-se debaixo da onipotente mão do Senhor. E que Ele continue a agraciá-lo com a presença dEle. Às vezes nos sentimos sozinhos, sim. Mas em todo o tempo o Senhor está conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos e te louvamos por mais essa noite, mais essa campanha, mais esse dia de campanha em que nós estamos reunidos na tua presença. Pai, que os nossos corações estejam ligados no Senhor, que nós possamos estar debaixo do teu guarda-chuva, Senhor, para que o Senhor nos proteja, nos guarde, para que no nome santo de Jesus a chuva ácida do pecado não venha nos alcançar.
possamos sempre estar na tua presença, estarmos na tua casa, louvar e engrandecer o teu nome, orarmos uns pelos outros, sustentar a nossa família diante do teu altar. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, obrigado pelos meus irmãos que estão em suas casas. Que essa palavra venha frutificar no nosso coração e que possamos sempre te honrar, te engrandecer e mostrar àqueles que necessitam do teu amor que o Senhor ainda age em nosso meio. Sustenta-nos, ó Pai, e nos guarde até que o Senhor venha. No nome santo de Cristo Jesus, que te louvamos e agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus.